Aleluia. Eu quero ler com você em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Amém, igreja? Lucas 19, do 1 ao 10. Tem alguém com a gente ainda conectado? Quem está conectado aqui, diga glórias a Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo, gente? Marca alguém aí. Você que está conectado aí com o Facebook, marca alguém que precisa ouvir uma palavra de salvação hoje, no nome de Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou, acompanha com a gente aqui. Amém? Lucas 19, 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Queridos, Jesus ele entra, e o interessante é que quando eu ouço a palavra Jericó, biblicamente a Jericó é uma cidade amaldiçoada. As pessoas não tinham bons olhares para aquela cidade. Jericó foi aquela cidade que foi amaldiçoada logo após que Josué entrou ali. Foi o primeiro desafio que os filhos de Abraão, os hebreus, enfrentaram no momento de chegar até a terra prometida. Lembramos que no momento que o Senhor traz uma promessa dizendo: olha, vocês vão adentrar a uma cidade, e essa cidade, esse lugar é um lugar que mana leite, e está fresca a memória de vocês, então vai ficar fácil pregar aqui. A palavra do Senhor vai dizer que eles chegam até um lugar chamado Jericó. Jericó, a cidade dos grandes muros. Jericó, a cidade das grandes muralhas. Jericó, uma cidade fortificada. Jericó, uma cidade militar. Jericó, uma cidade estratégica. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jericó fazia parte do mapa da herança dos filhos de Deus, dos hebreus. E Jericó estava tomada por um povo a qual não fora escolhido como o povo do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que chega o general Josué juntamente ali com aquele povo, e eles querem herdar aquela terra. E chegando ali naquela terra, a palavra do Senhor vai dizer: eles estão diante de um muro, diante de uma muralha. Não algo que você tem lá cercando a sua casa, mas estou falando algo fortificado, algo que em cima dessas grandes muralhas eram capazes de circular carros, ou como nós aqui lemos lá no livro de Josué, aonde tinha moradia, a prostituta Raabe morava em cima do muro. Fala muito, né, para nós. Sai de cima do muro. Mas eu não quero falar sobre Raabe hoje. Eu quero falar um pouco sobre Jericó, para que eu possa dar entrada aqui para a pessoa de Zaqueu. A palavra do Senhor vai dizer então que Jericó, ela é cercada.
Jericó não é bombardeada, Jericó não tem dinamites colocados aos pés dos seus muros. A palavra do Senhor vai dizer que Jericó é derrubada pelo poder da obediência. Eu quero que você coloque a mão no seu aqui, ó, bate aí e diz assim: os meus desafios serão vencidos, não pela minha própria força, mas pela minha obediência. Amém, queridos? Então todas as vezes que Jesus entrava em Jericó, não era à toa. Pode ver que em Jericó moravam ali cegos. Jericó era uma cidade, as pessoas olhavam, principalmente os judeus ortodoxos, olhavam Jericó e viam que era uma cidade, a qual eles não viam beleza alguma, era como se fosse inimigo da Belém, inimigo de Jerusalém. Jericó e Jerusalém são cidades que biblicamente elas são opostas. Jerusalém é conhecida como a cidade de luz, a cidade de paz, a cidade da bênção, a cidade de Davi. Agora Jericó não, a cidade da maldição. E quando Jesus chega em Jericó, Ele quer mostrar que em Jericó é possível trazer coisas boas, é possível acontecer coisa boa em Jericó. Agora, pastor, escreve um pouquinho mais fácil para mim. Eu quero dizer para você que um dia olharam para você, olharam para sua casa, olharam para o teu trabalho e disseram assim: isso aqui é Jericó, isso aqui é amaldiçoado, daqui não pode sair nada de bom. Mas eu digo para você, Jesus ele entra em Jericó, ele olha para onde olharam e disseram o seguinte: daqui não pode sair nada, dessa não pode sair fruto, não pode sair coisa boa. Ou às vezes até mesmo você olhou no espelho e diz: de mim não pode sair nada. Mas o Senhor está dizendo: ainda que Jericó estivesse com o olhar amaldiçoado de alguém, Jesus está dizendo: haverá bênção em Jericó, haverá bênção nos lugares aonde rejeitaram, aonde disseram que tinha maldição, aonde disseram que tinha mal, aonde disseram que tinha apenas coisas que não presta. Deus está dizendo: haverá restauração para Jericó. Quando Jesus ele cita a palavra do bom samaritano, ele diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele faz questão de dizer que o caminho de Jerusalém para Jericó é uma descida, é um declive, é um baixar de nível, não apenas geográfico, mas no sentido até espiritual. Mas a palavra do Senhor vai dizer que não é à toa que no último versículo que nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 10 de Lucas 19: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei por quais lugares você andou, eu não sei por onde a sua saúde andou, por onde a sua vida profissional andou, por onde a sua vida financeira passou, a sua vida espiritual passou. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus um dia ele entra em Jericó, essa cidade que muitos olhavam e diziam: é cidade amaldiçoada. Mas o Senhor, Ele quer mudar todo o rótulo que o mundo tentou colocar em você. O Espírito Santo está dizendo: eu vou mudar a sua identidade, eu vou mudar a sua identidade. A palavra vai dizer: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos. E a Bíblia vai ser bem enfática em dizer: e era rico. Judeu naquela época não era rico, Zaqueu era judeu. Mas se judeu não era rico, por que Zaqueu era rico? Ele era uma das pessoas escolhidas pelo governo romano para trabalhar no meio do povo judeu. O governo romano tinha uma certa resistência, então eles precisavam escalar e convocar pessoas da própria nação de Israel para que pudessem trabalhar para o governo de Roma. Então quando as pessoas olhavam a Zaqueu, olhavam um homem que não era querido. Zaqueu, ninguém queria se sentar com Zaqueu, ninguém queria entrar na casa de Zaqueu, ninguém queria a amizade de Zaqueu, porque todos sabiam que ele trabalhava para o governo romano. Então, trabalhando para o governo romano, olhavam para ele e diziam: esse aí tem um caráter corrompido. Ao invés de trabalhar pelo benefício das pessoas da sua própria origem, a palavra do Senhor vai dizer que ele trabalhava para o governo a qual oprimia o povo naquela época. A Bíblia vai dizer que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, no versículo 3, e não podia, por causa do quê? Da multidão, pois era de pequena estatura. Olhamos para Zaqueu e muitas vezes nós colocamos ele à parte, mas eu digo para você que nós somos esse Zaqueu.
Muitas vezes nós deixamos com que a multidão nos abafe, e a gente precisa entender. Quando a multidão estiver cobrindo, ou seja, quando você está no meio da multidão, querido, você só é mais um ali. Ninguém via a Zaqueu, ninguém conseguia identificar quem era Zaqueu. E quem está na multidão, e como ele era pequeno, de pequena estatura, ele não conseguia enxergar quem era Jesus, a qual ele tinha ouvido falar. A palavra vai dizer que Zaqueu, ele percebe que a multidão estava o impedindo de ver a Jesus. Queridos, muitas vezes na nossa vida nós temos que ter essa percepção e perceber quando eu sou apenas mais um na multidão. E quando você perceber que é apenas mais um na multidão, só mais um na multidão, querido, Jesus não entra na sua casa. Só mais um na multidão muitas vezes é apenas testemunha ocular de muitos milagres, mas às vezes não foi testemunha aquela que viveu o milagre. Eu quero convidar você a sair do nível de testemunha de alguém que viveu, e eu quero profetizar que você seja o testemunho vivo, a qual o Senhor tem preparado algo bom para você e para sua casa. Zaqueu apenas tinha ouvido falar da fama de Jesus, então isso despertou o seu interesse, mas ele percebeu que ele era um na multidão, e por ser de pequena estatura, a palavra vai dizer que a multidão o oprimia, de maneira que ele não conseguia ver a Jesus. Então, antes de Jesus estar na minha casa, eu preciso ter o interesse de ver a Jesus. Cantamos aqui, tu és lindo, tu és maravilhoso, não conseguimos emendar o só quero ver você, mas quantas vezes nós só quero ver você, eu só quero ver você. Qual é o tamanho do seu desejo de ver a Jesus? Qual é o tamanho do nosso desejo de ver a Jesus? Queremos que Jesus entre na nossa casa, que Jesus perdoe os nossos pecados, mas qual é o tamanho do teu interesse de primeiro enxergar quem é Jesus? Então eu entendo que sendo apenas um na multidão, isso não é, para mim não é possível. Só que no momento que eu entendo que eu preciso fazer algo a mais para que eu possa ver a Jesus, a intenção dele não era que Jesus o visse. Muitas vezes a nossa oração, Pai, o Senhor não está me vendo. Jesus está dizendo, não, primeiro eu quero que você se manifeste. É a palavra do Senhor quem vai dizer que a criação, ela está esperando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus não pedem para ser vistos, filhos de Deus se manifestam, e quando esses se manifestam, então aí sim Deus reconhece quem você é. Muitas vezes na nossa coitadeza, a gente na nossa oração diz, o Senhor não está me vendo, e o que você está fazendo para ser enxergado, ou simplesmente para ter uma visão melhor de quem Jesus é? Saia do lugar onde está cercando a sua visão, onde você ficou vítima apenas dos testemunhos e você não consegue viver os testemunhos. A palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, no versículo 4, ele toma uma atitude, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Se eu tenho um interesse de ver a Jesus, esse interesse muitas vezes vai me incentivar a fazer coisas que até você duvidaria. Por quê? Muitas vezes nós fazemos muitas coisas aqui nessa terra, querido. Para conseguir um emprego, a gente se capacita, a gente estuda. Para conseguir um relacionamento, você vai, a mulherada se maquia, estica o cabelo, passa um perfume. Os homens vão lá, faz a barba, tenta perder uns meio quilo para ver se fica um pouco mais atraente. Não é verdade? Todos aqui tiveram uma fase de conquistar o seu cônjuge aí. Depois, as coisas ficam um pouco mais relaxadas. Não era para ser isso, mas eu estou lutando para emagrecer, viu, meu amor? Mas quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás, não é mesmo? A gente quer alguma coisa que vai ser vantajoso tanto para nós quanto para outra pessoa. A gente vai, a gente se esforça. Mas eu percebo que muitas coisas, o nosso desejo de conhecer a Jesus ficou depois do último lugar. E a gente não faz mais coisas sacrificantes. A gente faz coisas sacrificantes para ir trabalhar. Eu vou do outro lado da cidade, eu trabalho e tudo, mas eu posso morar do lado da igreja e dizer, ai Senhor, eu estou cansado. Aí o seu culto começa a ter preço. Zaqueu, por que eu estou dizendo isso?
que Zaqueu, além de ser pequeno, ele decide subir numa árvore diferente das outras. Uma figueira brava. Uma figueira brava não é como o tronco da árvore que tem no quintal da sua casa ou na frente da sua casa. Uma figueira brava, ela tem nos troncos dela, parecem ser espinhos. Então é uma árvore difícil de ser escalada. Eu imagino que pelo tamanho do cara, não devia ser muito mais baixo que eu, não, mas a palavra vai dizer, era de baixa estatura. Ele se agarra numa figueira brava para subir. E quando ele sobe, ele percebe que todo o seu sacrifício vale a pena, porque ali permitiu que ele tivesse a visão de onde Jesus ia passar. Todo o sacrifício que você decidir fazer para primeiramente ver a Jesus e conhecer a Jesus, porque esse era o desejo de Zaqueu, conhecer a Jesus. E alguém que talvez está aqui, ou alguém que está me ouvindo, diz assim: pastor, glória a Deus, eu já conheço a Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, e eu quero que você acompanhe comigo. A palavra do Senhor vai dizer em Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias 6:3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conhece Jesus suficiente? Quem conhece os planos de Deus suficiente para dizer: eu estou bem no nível que eu estou? Eu quero dizer para você, Jesus quer subir o nível da sua espiritualidade. Quando é para subir o nível da espiritualidade, a gente não mede esforço, querido, nem que seja para subir numa figueira brava, a qual talvez você vai machucar suas mãos, vai machucar os teus pés, você vai se ralar, mas o Espírito Santo está dizendo que cada esforço, que cada dor, que tudo aquilo que você suportar para conhecê-lo ainda mais e para vê-lo ainda mais, vai valer a pena no final, vai valer a pena no final. Às vezes essa situação paralisou muita gente. Pessoas não oram, pessoas não clamam, porque diz: tudo é a vontade de Deus. Mesmo Jesus sabendo que era a vontade do Pai que ele morresse na cruz, antes de morrer ele estava no Getsemane orando e clamando. E mesmo que na sua emoção e na tua alma ele estava ferido, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Ele ainda continuava clamando, e não apenas clamava, como também incentivava Pedro, a Tiago, a João, dizendo: será que vocês não podem orar comigo só mais um pouco? Jesus sendo filho de Deus, Jesus conhecendo os propósitos que o Pai tinha para ele, Jesus sendo o homem mais perfeito que viveu aqui nessa terra, ele foi humilde em reconhecer que precisava orar para conhecer aquilo que o Pai tinha para ele. Oração não é apenas para pedir a Deus aquilo que você precisa, oração é também para Deus ter de você aquilo que Ele quer. Então ter um relacionamento com Deus vai um preço, querido. É de graça, mas não foi barato. É pela graça, mas não foi barato. Viver o Evangelho pela graça não é a ausência de esforço. Viver o Evangelho pela graça é viver uma vida onde você não vai carregar o mérito para si. Mas isso não quer dizer que você não vá se esforçar. Então volte a orar, volte a clamar, volte a jejuar, volte a praticar o bem, volte a congregar, volte a fazer o bem, volte ao propósito. Pode ser que doa, mas no final vale a pena. A palavra vai dizer no versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, entenda, querido, às vezes você vai ir para lá, você vai se esforçar, vai ficar dolorido, mas não é na mesma hora que Jesus vai passar. Talvez você vai esperar um tempo. Só que uma coisa é certa: se você fez com interesse de conhecer a Jesus, você pode esperar o tempo que for se agarrando em espinhos, mas vai valer a pena, porque na hora que ele passar por baixo, ele vai reconhecer tudo aquilo, todo o teu esforço, todos os dias que você chorou, clamou, que doeu, que alguém olhou para você e diz: agora não vai não, agora ele vai parar, agora ela vai desanimar, agora ele vai desistir. Eu aprendi isso, querido. Passei por dias em que eu posso dizer para vocês que eu passei lá pelo vale da sombra da morte, espiritualmente falando. Enquanto o inferno estava olhando para mim e dizendo: agora
ele está sendo tentado a desistir. Eu aprendi uma coisa: quando eu sou tentado a parar, é aí que eu prossigo, e prossigo com força. Eu prossigo com força. Pelos olhos carnais e pelos olhos da alma, eu não era capaz de entregar esta mensagem para ninguém nessa noite, mas existe um Espírito que sobressai sobre a minha vida e libera vida sobre vocês. Jesus, e quando é advérbio de tempo, ou seja, demorou um pouco. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu não sei quanto tempo demorou a subida de Zaqueu. Por ele ser baixinho e por ele não ter amigos, ele deve ter subido sozinho, se ralando. Alguém olhando para ele: o que é que o baixinho publicano está fazendo? Olha lá, ficou louco o homem. Olha lá, eu acho que o dinheiro subiu para a cabeça. Olha lá, ele está pendurado na figueira brava, cara. Eu fico imaginando, por que será que ele estava pendurado na figueira brava? Eu estou tendo essa percepção agora. Pode ser que por ter uma multidão, eu não acredito que tinha muita figueira brava plantada ali, mas tinha outros tipos de árvores. Mas talvez os outros tipos de árvores, outras pessoas tinham subido para tentar ver Jesus sem esforço, só para subir um pouco, mas se agarrar numa árvore um pouco mais confortável. Mas o que sobrou para o publicano, rejeitado, pecador, não merecedor, foi apenas uma figueira brava. E disse: se quiser subir, suba aí, e suba sozinho. Ele subiu na figueira brava, e eu não sei quanto tempo levou e quanto tempo ele esperou. Eu não sei quanto tempo vai ser, querido, a sua busca, mas ela precisa acontecer. Eu não sei quão intensos vão ser os seus dias, eu não sei quão intensas serão suas lágrimas e o seu clamor. Pode demorar. Para que Isaac nascesse foram 25 anos. Para que o mundo pudesse se tornar completo foram 7 dias. Para que a ressurreição chegasse foram 3 dias, ou seja, há tempo para todo propósito. Então entenda, há um tempo, há um propósito e há um processo, e você precisa suportar, porque vale a pena conhecer a Jesus, mesmo que seja por meio de esforços e dor. A palavra vai dizer que Jesus disse o seguinte: desce depressa. Pode ter demorado para você atingir o nível de você passar por espinhos, por dor, por falta de ajuda, por desprezo. Mas na hora que Jesus chegar e te ver, querido, é de repente que acontece o seu encontro. Eu quero profetizar na tua vida: de repente as coisas vão mudar. De repente a dor que estava nas suas mãos vai se transformar numa alegria de Jesus sentado na mesa da tua casa, dizendo: hoje me convém pousar e descansar aqui neste lugar. A palavra vai dizer: desce depressa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Muitas vezes nós temos alegria para tanta coisa, mas para receber a Jesus você buscou tanto, querido. Por que você vai desanimar agora? Alegre o teu coração. Muita gente, a gente se alegrou com tantas coisas. Não consigo me alegrar hoje, porque não tem aniversário nem nada, não tem uma festa, não tem nada. Aguenta as pontas aí, querido. Aprenda a se alegrar no Senhor. Aprenda a se alegrar sem a ajuda de um vinho, sem a ajuda de alguma coisa que vai tentar mudar a sua mente. Aprenda a se alegrar com fatores, por motivos que o Senhor vai implantar dentro do teu coração. Se alegre-se na esperança de que Jesus está cuidando de tudo. Versículo 7. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. Tem pecador aqui hoje? Sim, querido. Porque a gente não pode ser hipócrita. Essa mesma multidão foi aquela multidão que
que quando o Senhor foi salvar uma mulher, porque ela foi pega em adultério. Alguém é pega em adultério, será que ela estava se traindo com ela mesma? Tinha um homem na história, querido. Mas sobra por quê? Sobrou para o lado mais fraco, mais frágil, porque o homem naquela época era protegido. Galera com a pedra na mão, vamos matar porque é adúltera. Mas cadê o safado que estava com ela também? Não eram os dois os pecadores? Jesus disse, olha, eu vou contar. Começou a escrever e ninguém sabe o que ele escreveu na terra. Mas ele dá uma olhada para a galera assim, ó. Acho que só foi só para tirar a atenção. Jesus olhou para eles, ó. Vocês querem apedrejar, mas vamos pela ordem. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que pedras foram caindo ao chão, nenhuma em direção àquela mulher, mas todas caíram e não sobrou ninguém. Muitos pegam essa palavra para dar desculpa, porque não é peca mesmo. Não, para safado bandido que quer encontrar desculpa para pecar, essa palavra nem vale. Agora, para aqueles que querem acreditar que mesmo sendo falho não no sentido de ser um pecador que não é arrependido, mas falho no sentido de dizer, pai, eu errei, mas eu quero uma nova chance. Ah, querido, aí é outra história. Aí Jesus, ele vem na frente de você e diz, pode tacar, porque se tacar alguma vai acertar em mim, porque tem um coração arrependido, porque tem um coração contrito, tem um coração quebrantado, próximo a mim. Vai entrar na casa do publicano, pecador, roubou tanto aí. Se coloca de pé em nome de Jesus. Os ministros de louvor, você apronta aqui, nós já vamos terminar esse culto. Eu quero terminar essa mensagem. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Pode apagar as luzes, cara. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, percebemos que o que ele tem não é remorso. Lembra que eu falei no início do culto? Se você perdeu, você vai voltar a fita lá na sua casa lá. E eu falei da diferença entre remorso e arrependimento. Porque eu entendo que na vida de Zaqueu era arrependimento. Porque arrependimento produz fruto, mudança de atitude e desejo de fazer algo mais. Queridos, eu não sei quanto que foi errado até agora, mas aqui eu estava disposto a pagar um preço por aquilo que ele fez errado. Pastor, Jesus não pagou o preço pelos pecados? Não, ele pagou, está tudo quitado. Mas aqui eu decidi fazer algo a mais. O quê? Se eu defraudei alguém, eu quero quadruplicar, devolver quadruplicado. E de tudo que eu tenho, eu vou dar metade. Isso não fala, querido, apenas não fala de dinheiro. Jesus não quer seu dinheiro. Mas Jesus naquele dia estava falando daquilo que importava para Zaqueu. E o que importa para você? O que está superestimado na tua vida? O que é de mais valoroso na tua vida que está excedendo o valor que Jesus tinha que ter na tua vida? Naquele instante, Zaqueu decide se despir do seu orgulho de um homem abastado, rico e talvez fraudulento. E a sua humildade faz ele subir para enxergar a Jesus. Por quê? Aquele homem não buscava, querido, bens, porque ele já tinha. Jesus quis mostrar nessa história que bênção não é apenas aquilo que é visível, que é palpável, que é material. Que a maior bênção que pode chegar para a vida de alguém é o arrependimento e a presença de Jesus na casa dele.
Quantos querem conhecê-lo hoje? Yeshua, o meu orgulho me tirou do jardim. Eu sei que você sabe, então libere isso. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado. Ele vai te encontrar, Zaqueu. Ele vai te encontrar, Zaqueu. Vai, desce depressa, porque Jesus quer entrar na tua casa. Eu quero conhecer Jesus, o meu amado. O meu amado é o mais belo entre o meu amado é mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Põe a mão em seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, querido, Zaqueu era um homem pecador como eu, era um homem pecador como você. Mas sermos pecador não é desculpa para viver afastado de Deus. Ele precisava conhecer a Jesus. Quantos querem conhecer a Jesus? Se você está acompanhando esse vídeo, essa live, essa pregação, diz: eu quero conhecer Jesus ainda mais. Como diz lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Porque Ele não tem prazer na vida daquele que está paralisado, extasiado, daquele que acostumou com as coisas desse mundo. Ele procura por pessoas que querem mais. Eu quero mais. O meu amado é o mais belo entre milhares. Oh, meu amado é o mais belo entre milhares. Pai, eu peço, papai, fortalece a tua noiva, fortalece a tua igreja, Senhor. Não deixe cairmos, papai, no desânimo. Não deixe que as setas do inimigo venham alcançar o nosso coração. Eu profetizo no nome de Jesus um avivamento. Esta doença não vai tirar a alegria do teu povo de te conhecer. Não. Milhares. Cantamos Yeshua. Yeshua,
Yeshua HaMashiach, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Oh, o meu amado é o mais belo entre milhares. Oh, o meu amado é o mais belo entre os milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelo teu mover, pelo teu agir, pelo teu querer. Clamamos para que essa palavra venha adentrar os nossos corações, papai, que ela venha nos incentivar a permanecer no Senhor. E não apenas permanecer, mas prosseguir em permanecer e confiar e prosseguir no Senhor. Papai, o mundo, papai, não pode mais nos barrar, porque o Senhor na cruz pagou alto preço por nós. Seja judeu, seja publicano, seja rico ou seja pobre, o teu amor nos alcançou, o teu amor nos alcançou. Sim, Jesus, nós te agradecemos pela sua presença, Pai. Nós estaremos permitindo, Jesus, no domingo às 18h30. Estende as suas mãos, você aqui ou você que estiver na sua casa, receba as bênçãos. Repita bem forte comigo: o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: o meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é entre milhares e milhares. Pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus.